Ó, Marcelo, eu pedi pro Xande te mostrar esse vídeo porque eu ainda tô em dúvida no exercício de permutação que eu tinha te mostrado uns tempos atrás. Não sei se você vai lembrar, mas é o seguinte, você tem 10 pessoas e quer fazer 2 trios e um quarteto com elas. Esse exercício estava no plural, aí deu um gabarito que fez... que na verdade que não fez uma coisa que eu fiz, aí eu fiquei meio na dúvida se tinha que fazer ou não. Mas como que resolveu? Como que o plural resolveu? Pro primeiro trio, tem 10 possibilidades para a primeira pessoa, 9 para a segunda, 8 para a terceira. E elas podem permutar entre elas aí 3 fatorial vezes para ajustar aí os trios repetidos. Mesma coisa para o segundo. 7 para a primeira pessoa do segundo trio, 6, 5. E elas podem permutar entre elas. Aí o quarteto vai ser o que sobrou, né? Então esse último aqui vai ser 1. Então esse aqui não precisa considerar muito não. Tá, aí você vai dar 1. E para resolver isso daqui, faz o seguinte, fica 3 e 4. Aí fica 12 vezes 10, 120, vezes 35. E aí esse resultado aqui vai dar 4.200. Só que a dúvida que eu tenho é se esses trios, eles podem trocar de ordem entre eles. Então, dividir esses trios aqui por 2 fatorial. Aí, para ficar mais fácil de pensar, o que eu fiz? Eu fui para um exemplo aqui mais simples, que é só... eu tenho 4 pessoas. E eu vou formar 2 duplas com essas 4 pessoas. Como que montaria? Ficaria 4, 3 pessoas para a primeira dupla e elas podem permutar entre elas 2 fatorial vezes. Mesma coisa para a segunda dupla. Sobra 2 pessoas, uma pessoa, e elas podem permutar entre elas 2 fatorial vezes. Aí se for resolver isso daqui, vai ficar 6. Então aqui fica 6 possibilidades de formar dupla. Só que se a gente for escrever por extenso, não dá 6. Porque vamos supor que a gente tem as pessoas A, B, C e D. A gente teria como duplas a primeira AB e CD, a segunda possibilidade AC e BD, e a terceira possibilidade AD e BC. Não tem nenhuma outra dupla que saia dessas 3 aqui. Essas 3 aqui são todas as duplas. Só que se a gente for fazer a conta sem colocar a correção de 2 fatorial, fica 6 só. Só que se a gente dividir por 2 fatorial, fica 3, que dá o resultado certo das duplas. Aí o que eu pensei? Eu fui caçar vídeo aqui no YouTube para ver se tinha alguma coisa falando disso. E eu achei esse vídeo aqui que fala de uma coisa bem mais complexa, um conteúdo bem específico, avançado. Mas ele tem essa parte aqui que ele mostra esse negócio das duplas permutar entre elas. E deixa eu mostrar aqui. Tá em inglês o vídeo, mas ele tem aqui, ó. Ele tem 7 pessoas, vai formar um trio e 2 duplas. Aí ele mostra aqui a montagem. Aqui é para fazer o trio, aqui para fazer a primeira dupla, aqui para fazer a segunda dupla. Que vem a mesma coisa que fizemos neste exercício aqui. Tá? Que aqui formou quarteto, trio e trio. Aqui no nosso tem mais pessoas. Aí, ó, aí ele mostra que as duplas, os grupos aí com a mesma quantidade de elementos, eles trocam de lugar entre eles. E aí ele vai mostrar aqui e ele faz a correção depois. Aí ele mostra os exemplos. Ele escreveu por extenso. Só que, por exemplo, AB e CD é a mesma coisa que CD e AB. Então, dividiria por 2 para cancelar esse segundo grupo de grupos aqui. Since choosing AB in the first subset automatically chooses CD for the other subset. Choosing AC automatically chooses BD for the other subset, and so on. And the orders of the sets don't matter. To prevent this overcounting, we could divide by the permutations of the subset. Aí ele mostra essa divisão de 2 fatorial para os grupos que têm a mesma quantidade de elementos. E se a gente fosse fazer a mesma coisa aqui, a gente teria a combinação primeiro do primeiro trio,
que seria 10 escolhe 3, vezes a combinação para o segundo trio, 7 escolhe 3, e a combinação do último trio, que seria 4 escolhe 4. Que aí seriam os elementos aí. Aí, como esse e esse tem a mesma quantidade de elementos, a gente dividiria eles por 2 fatorial. Porque assim, seguindo essa mesma lógica que a gente colocou aqui, a primeira pessoa ela pode ser A, a segunda B e a terceira C, e vai formar as duplas com base nisso daqui. O trio, na verdade, vai formar o trio com base nisso aqui. E o segundo pode ser D, E e F. Só que pode ser o contrário também. Pode começar com esse e depois ir com esse. Então a minha dúvida que fica é quando a gente está fazendo esse exercício de formar grupos com a mesma quantidade de elementos, não teria que dividir os grupos que têm a mesma quantidade de elementos aí pela quantidade deles? Por exemplo, se tem 2 trios, dividir por 2 fatorial. Se tem 4 trios, dividir por 4 fatorial. Porque se a gente for pegar um exercício bem simples aqui, que nem esse daqui que eu fiz da dupla, se a gente só resolver com a combinação, vai dar número a mais. No caso, se a gente resolver só com a combinação, dá 6. E não tem 6 duplas. Se a gente escrever por extenso cada uma, a gente vai ver que tem só 3. Então, não teria que aplicar essa correção de 2 fatorial aqui? Enfim, essa é a minha dúvida.